Eu faço sempre questão de frisar, é sempre muito bonito ver a Casa do Povo cheia de povo. Então, quero começar saudando as pessoas que estão na galeria. Era sempre muito importante que em todas as votações nós tivéssemos sempre essa mesma mobilização. É muito importante a gente ter o acompanhamento do que é debatido aqui na Casa do Povo. Saudar os profissionais da imprensa, que hoje estão aí muito bem guardados e guardadas na sua atribuição, e todo o corpo de secretários, assessores que estão aqui acompanhando esse momento. Algumas das coisas que eu pontuar aqui, inclusive se alguém depois quiser dizer se eu estou errado ou não, eu estou à disposição. Como os meus colegas já adiantaram algumas partes do que eu poderia colocar aqui, eu vou me deter em outras coisas. Primeiro, do momento da presença do prefeito aqui, eu fiz algumas ponderações e uma delas foi exatamente sobre a participação popular do momento de pensar esse empréstimo, de apontar quais eram as obras necessárias, inclusive, para que pudesse ser comprometida toda a população de Campina Grande no pagamento dessa dívida. O vereador Pila falou de um dado que, inclusive, eu quero agradecer ao sempre e muito sábio Antônio Pereira, que preparou para a gente um caminho. Depois eu disponibilizo às pessoas que muita gente nos perguntou, por exemplo, qual é a taxa de juro, em quantas parcelas vão ser pago esse empréstimo, como é que vão ser as amortizações, como é que vão ser essas coisas, porque, de fato, nós não temos acesso. Enquanto vereadores e vereadoras, nós não tivemos. Tem uma peça, um documento depois que foi apresentado aqui pelo prefeito, que particularmente chegou às nossas mãos, mas ele não consta no projeto, e eu quero dizer, inclusive, que outros municípios tiveram essa preocupação e o colocaram, como, por exemplo, o próprio município de Belém. Em um dos artigos aqui, ele especificou quais eram as ações a que se destinava esse recurso. Nós não temos isso no projeto de lei da cidade de Campina Grande. É, inclusive, uma das coisas que nós estamos colocando. A outra coisa, é importante também que a gente observe. São 180 meses, 180 meses de pagamento, 180 meses de todo, um empréstimo. Tem parcelas semestrais, inclusive, em que se calcula a taxa do juro por uma taxa LIBOR, que é, inclusive, uma taxa internacional, é do banco inglês, que vai incidir sobre a parcela desse nosso empréstimo, que, a partir de junho, vai ser substituída por uma outra chamada FOR. Se eu não sei, aí depois, por favor, alguém da área corrija, mas serão essas taxas internacionais que farão a balização sobre aquilo que será, até onde eu estou entendendo, aprovado hoje aqui na Câmara de Vereadores de Campina Grande. Então, para além de termos toda a regulação desse recurso que vai entrar nos cofres da Prefeitura, e não é amanhã, porque, inclusive, a forma como tem sido passado para a população, e aí eu quero chamar a atenção não só dos vereadores e vereadoras que estão aqui, mas principalmente das pessoas da galeria, que, inclusive, já pedem a obra, isso é muito bom. Eu quero dizer a vocês, esse dinheiro não estará no cofre do município amanhã. Só queria dizer isso. Existe todo um caminho que precisa ser percorrido, inclusive, para que o município de Campina Grande possa acessar. A primeira parte que foi aprovada, inclusive, digo o dia, em outubro de 2022, foi aprovada a carta de intenções para que o município de Campina Grande pudesse começar o trâmite e a preparação para a realização do projeto e, consequentemente, com a aprovação dele pelo Ministério da Fazenda e Economia e pelo próprio Senado, é que o município possa, inclusive, fazer esse contrato. Quero dizer, inclusive, o município de Sorocaba fez uma operação de crédito muito similar a essa que nós estamos debatendo aqui hoje na Casa do Povo. E ontem, na verdade, nós recebemos uma matéria desse município dizendo que não tem condições de pagar as parcelas. Porque como o projeto foi feito, o contrato foi feito em dólar, a variação e a flutuação desse câmbio, que todo mundo tem acompanhado, inclusive o que tem acontecido na geopolítica internacional, impactou o município de Sorocaba em 30 milhões de reais, para além do que foi colocado em empréstimo. Então, é só importante que a gente observe do quanto esse processo de empréstimo ele vai estar necessariamente articulado ao câmbio internacional, vai estar articulado às vontades do mercado, não é uma coisa que é fixa. Quando a gente compra uma coisa parcelada em 10, em 100, quando a gente paga a parcela da nossa casa, inclusive tem a possibilidade de diminuir. Não é o caso desse empréstimo. Todos os casos em que nós encontramos aqui empréstimos similares a este, tem sido sempre o aumento. Tem sido sempre a capacidade de endividamento do município tem sido colocada em xeque. E é exatamente sobre isso que nós estávamos questionando.
Quem ouviu a nossa questão, quem ouviu toda e qualquer imprensa, de qualquer vereador aqui dessa casa que se colocou para fazer, inclusive o questionamento nesse sentido, sabe sobre o que nós estávamos falando. Não foi isso, vereador Rostan? Nós perguntamos qual era a taxa de juros. Nós perguntamos quantas parcelas. Nós perguntamos qual a carência. Como será a amortização, perdão. Toda e qualquer fala nossa foi sempre o seguinte: nós não somos contra o empréstimo, nós estamos contra a forma como ele, primeiro, está sendo debatido, porque ele não está sendo debatido com a população de Campina Grande. Um PowerPoint no Instagram do prefeito não é necessariamente discussão e não é debate público. Me desculpem quem acreditou nisso. O município de Juiz de Fora, que está pleiteando uma ação como essa, inclusive junto à mesma agência financiadora, Fomplata, tem realizado audiências públicas, tem ido nos bairros, tem levado em consideração o plano diretor, que eu preciso dizer de novo aqui, o de Campina Grande está atrasado desde 2006. Do ponto de vista legal, não pode nem ser considerado como ferramenta legal, porque se está atrasado, se não tem revisão, não transmite a realidade da cidade de Campina Grande. De que cidade nós estamos falando nesse empréstimo que está sendo solicitado? É a cidade do Instagram? Ou é a cidade que, de fato, necessita de recurso? Quero saber disso. Porque, para a gente planejar, elaborar um projeto como esse, fazer esse tipo de debate e, principalmente, comprometer a saúde financeira do município de Campina Grande por 15 anos, a gente tem que ter muita responsabilidade. E não estou dizendo aqui que não somos irresponsáveis, não, porque, inclusive, eu acredito que nós estamos cumprindo os ritos. Mas é importante que a gente saiba o impacto que isso tem para as próximas gerações. Parece que a gente está falando do projeto que chega aqui agora. Se a gente tivesse a garantia que esse recurso chega aqui amanhã, não tenham dúvidas, aliás, que nós seríamos os primeiros. Porque por onde a gente passa na cidade de Campina Grande são as pessoas falando dos problemas da cidade. Concordam? Cada um aqui, como representante do povo, a gente sabe o que escuta das pessoas. A gente sabe o que elas pedem em relação à saúde, à educação, à assistência, à infraestrutura, ou não é verdade? E eu queria dizer, o vereador Anderson Pila falou ali, mas eu queria reforçar. Essa agência em que está sendo solicitado esse recurso, muito embora esteja se apresentando projetos que mexam na infraestrutura da cidade, é também importante que se o faça, ela também tem linha de créditos especiais para saúde e educação. E o que mais a população de Campina Grande pede, que são os postos de saúde adequados, com estrutura que tenha a possibilidade dos profissionais trabalharem, não o fechamento pelo Corém, não o fechamento pelo Conselho Regional de Medicina. Isso não está posto aqui. Saúde não está sendo pensada como prioridade na cidade de Campina Grande. Não vou nem colocar a educação, porque aí, inclusive, o vereador Anderson Pila já colocou, mas a gente tem um debate aqui quase que diário, desde janeiro, falando, inclusive, sobre a importância da gente ter o cumprimento do piso. Deixa eu dizer uma outra coisa que diz respeito também a esse processo. Esse processo, passando aqui hoje, ele tem que ir ainda para o Senado, ele tem que ir ainda para o Ministério da Fazenda, da Economia, ele tem que ser publicado e aprovado, ele tem que ser, inclusive, apresentado projetos para que só depois se tenha a realização contratual. Se eu estiver mentindo, por favor, alguém me diga. Então, é importante que a gente observe, de novo, vou dizer para não dizer que depois nós não avisamos enquanto banca de oposição. Esse projeto não vai chegar amanhã. Os 52 milhões de dólares não chegam amanhã. Gostaria muito, inclusive, que ele tivesse a possibilidade de chegar em Campina Grande até dezembro. Mas pelos prazos, pelos estudos, inclusive, que nós fizemos, não sei se assim acontecerá. Nós estamos no mês de abril. Vamos torcer que nos próximos 6 meses nós tenhamos, de fato, pelo menos a assinatura do contrato, para que a gente tenha a garantia de que esse recurso possa chegar em tempo hábil para a população de Campina Grande. Uma outra coisa que não custa a gente dizer. E aí eu queria, inclusive, agradecer, já estão nos minutos finais, eu quero dizer que é extremamente importante. Eu não tenho qualquer dificuldade de mostrar o meu rosto e dizer que eu voto contra esse empréstimo. Quem usa do expediente de se esconder, de difamar, de usar, inclusive, meios de comunicação para falar sobre nós, não tenha problemas. Eu mesmo
Só vou concluir, senhor presidente. Eu mesmo falo das minhas posições, elas estão nas minhas redes sociais, elas estão aqui, inclusive, registradas no plenário dessa casa, porque eu não tenho dificuldade de dizer que eu vim para cá com a responsabilidade de responder às pessoas que me colocaram aqui, e eu novamente reafirmo que voto não contra esse empréstimo.